como é que tá tudo? Eu já. Também. Toda hora. Que bom, que bom. Os trabalhos, alguém tem alguma pergunta em relação aos trabalhos? Você fala dos que a gente entregou ou dos que ainda tem para fazer? Por enquanto não tem nenhum para fazer, né? Eu vou falar em relação aos próximos, tá? Por enquanto não tem nenhum. E agora, os que até agora vocês deveriam entregar até hoje, tudo certo? O meu ainda falta um. Tá, mas vai entregar, né? Falta dois. O meu falta o protótipo. É. É, só o protótipo. Meu protótipo Tá bom. vai entregar com Tá. Não esqueçam de entregar, porque eu também tenho prazo para dar nota para vocês, tá? Esse do protótipo pode mandar pelo zap? Tem que gravar, não tem? Tem que gravar. Se vocês quiserem, depois eu vejo. Porém, que alguém tá dando muita interferência. Gente, que barulho é esse? Porque tem que gravar para descarregar e passar pelo Note, para mandar via e-mail. Não Então, pode ser pelo... a gente pode tentar, tá? Eu não sei se vai dar certo também, mas a gente pode tentar fazer todos os vídeos no WhatsApp lá. E aí vocês entregam o vídeo por ali. Porque aí, como tá todos em um grupo, eu acho que eu consigo ver. Mas é bom mandar por e-mail. Tá bom. Mas vamos ver se a gente consegue todo mundo aí mandar no grupo do WhatsApp o vídeo, naquele grupo, porque aí eu tenho todos em um grupo só. Porque se ficar em 50 conversas diferentes, eu não vou conseguir dar nota, eu não vou conseguir visualizar. Professor, eu só vou conseguir fazer depois. Porque aqui não tem nada aberto. Então, o vídeo eu posso fazer depois também. Pode. A pontuação de vocês depois eu consigo alterar. Vamos lá. Dar mais ou menos em relação a isso. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Beleza, então. Vamos começar aqui a nossa aula, tá? Compartilhar minha tela com vocês. Estão enxergando a minha tela? Sim. Beleza, então. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje, tá? Então, hoje eu vou voltar de onde nós paramos, tá? Não vou seguir aí no encontro 6, não vou pular essa aula, que alguns professores já estão indo direto no encontro 6, no encontro 7, né? Eu não vou fazer isso, a gente vai voltar desde onde nós paramos, para ninguém perder nenhum conteúdo, nenhuma qualidade, nenhuma discussão e tudo mais, tá? Enfim, a aula de hoje ela é voltada a teorias da evolução celular. É uma aula mais simples, tá? De todas as aulas que nós tivemos e que nós teremos nessa disciplina, eu acho que essa é uma das mais simples que existem. Tá? Vocês vão ver que não tem muito segredo. Então, antes de começar, eu gostaria só de fazer um resumo do que nós vimos até agora, tá? Que foi a estrutura celular e as organelas celulares, principalmente, né? Então, eu peço que vocês olhem com atenção, tá? A imagem a seguir e escrevam no caderno de vocês aí. Não precisa fazer nada muito estruturado, só escreve 1, 2, 3 até o 13 e me falem quais são as estruturas, tá? Sem recorrer à internet,
porque nada me impede de pôr exatamente essa foto na minha prova. Tudo bem? Então, tentem falar o que é 1, o que é o 2, o que é o 3, o que é o 4, até a estrutura 13 aí. 1 é o núcleo? Tá. Eu vou A dar... 13 é... Não. Escrevam no pedaço de papel ou tentem olhar todos e aí vocês me fazem um resumo. Eu vou dar 3 minutinhos? 2? Pode Nossa, ser? só isso. Professora Maria. Núcleo. Gente, é como se fosse anatomia, tá? Você olha ou sabe ou não sabe, não tem segredo. Vou pegar um café enquanto vocês fazem isso. Tá bom. Primeiro é a granulócito, né? Tem que fazer primeiro e depois falar, gente. O terço. Não. Eu não sei. Gente, eu só sei o núcleo. O terceiro é aquele ribossoma granulócito. O 3 é o... Ribossoma granulócito. O segundo eu não sei. O 13 é o centríolo. É o centríolo? Eu acho que 1 é o nucleolo, 2 é o núcleo, 3. O 9 é as mitocôndrias? O 3 eu acho que é Isso. o retículo endoplasmático rugoso ou liso, uma coisa assim. O 3 e o 5 são esses Isso. retículos aí. Ribossomo. Ribossomo acho que é o 4, não é? Porque sai lá para ser formado a proteína, o carboidrato e o lipídio. Não, Vai ser o ribossomo a granulócito. 4 é o ribossomo. 4 eu acho que é ribossomo Não, também. 3. 6 é ribossomo, 6 também. Um é a granulócito e o outro é granulócito. Pera aí. Que é o liso e o outro. Eu não lembro mais Pra mim é o nada. ribossomo. Não lembro mais nada. 3 são os ribossomos. Cadê meu caderno? E aí, foi? Acabaram? Ah, super. Eu só fiz 3. Gente, eu tô chocada. Como é que eu não sei? Não sei, eu só sei o núcleo. Gente, a gente viu... Professor, o que é pra fazer? Nós ficamos 4 aulas vendo isso, gente. Professor, o que é pra fazer? Eu cheguei agora, eu não sei o que é pra fazer. É olhar e falar, saber pelo menos o que são as 3 estruturas na imagem. Eu sei, eu acho. Beleza. Aguarda um pouco. Okay. Ah, é um de cada vez, professor. Não de cada vez não. É só para vocês verem se vocês lembram de tudo que nós falamos na aula anterior. Ah, beleza. Trículo. Como que é o nome dele? Gente, e aí? Vamos ver se vocês acertaram? Posso passar? Pode. 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 Vai lá. Acertei, falei que era o ribossomo. A mitocôndria. Eu acertei a mitocôndria. Ah, já é o começo, É um de 13. Já tá Eu acertei o centríolo. E a Eu partir acertei. do retículo endoplasmático rugoso. Então eu vou voltar aqui porque eu acho que essa aqui é um pouquinho mais didática, tudo bem? Então vamos lá. Tá bom. A primeira estrutura, onde ficam armazenados aí os cromossomos dentro do núcleo, tá? A forma condensada é o que a gente chama de nucleolo. Bem? Então, ó a interferência. Então, o 1 é o nucleolo, tá? O 2 sim é o núcleo. O 2 sim é o núcleo. Ou a membrana, o envelope nuclear, tudo bem? Porque ele tá apontando ali para a membrana nuclear, tá? Não necessariamente no núcleo.
Então, ali é o envoltório nuclear ou a membrana nuclear. Lembra que eu falei que várias estruturas têm as suas membranas dentro da célula? Sim. O 3 é o retículo endoplasmático rugoso. Vou. Na verdade, o 3 é o ribossomo, tá? O 3 são os ribossomos. Tudo bem? É o ribossoma granulócito, não é? Isso, mas a gente chama de ribossomos porque nós estamos na faculdade. Ensino médio, a galera entende um pouco como granulócito, sim. Tá? Mas a gente aqui entende como ribossomo, porque senão, a hora que nós chegarmos em proteína um pouquinho mais para frente, aí vai complicar um pouco mais. Então, são ribossomos aí, a estrutura 3. A estrutura 4 são os lisossomos. A gente falou também dessa estrutura, que é a estrutura 4, os lisossomos. São moléculas que fazem a autofagia dentro da célula. O 5, sim. O 5 é o retículo endoplasmático rugoso. Tudo bem? O 5, de fato, é o retículo. Na verdade, o 5, provavelmente aqui a figura entendeu como o retículo endoplasmático no geral, tá? O rugoso e na frente o liso. O 6 é o complexo de Golgi, tá? Uma estrutura aí que fica na frente do conjunto do retículo endoplasmático, que nós também falamos sobre. O 7 é o plasma? O 7 é um flagelo, né? Eu confesso para vocês que eu não consigo reconhecer o que é essa estrutura 7. Aqui ele está colocando como microtúbulos. Então aí o 7 ele coloca como microtúbulos. Eu achei muito pouco didático, na verdade, aí a sinalização dos microtúbulos. Ah, não, o 5 é o retículo rugoso mesmo. Tá? Por quê? Porque o 8 é o liso. Então você percebe aqui o 8 que já está apontando no retículo endoplasmático liso. Né? Então, um tem a principal função de fazer proteínas, o outro tem a principal função de fazer principalmente lipídios. É essa estrutura, professora, que você quer que a gente monte, faça o vídeo e te fale o que é o que, né? Isso, exatamente. O 9? E aí nós temos a estrutura 9, que são as mitocôndrias, tá? Isso. Eu vou na ordem aqui, tá? Porque tá voltando na ordem cronológica, né? Na ordem de relógio. Então, ao lado das mitocôndrias, vocês estão vendo a estrutura 13. Todo mundo acertou com a estrutura 13? Centríolo. Centríolos. É o tá? centríolo, né? Perfeito. Vai auxiliar aí na divisão celular. Prometa a Ana telefonar. O 10, todo mundo acertou? Vacúolo? Vacúolo. Eu acho que ele colocou o 10 com vacúolo. O 11, obviamente, tá? Se alguém não entendeu, é o citoplasma ou citosol, tá? Que é aquele líquido onde ficam todas essas organelas. E o 12? Peroxisomo? Não, né? Não entendi, hein? Deu interferência no meu fone. Peroxisomo? Peroxissomos. Isso. Tá, Vou menina? fazer aqui. São lisossomos, na verdade, né? Por esse slide agora. Esse slide aqui ele traz como lisossomos, tá? Mas o lisossomo, ele não tem uma estrutura tão grande. Então, eu acho, não lembro agora de como essa daqui ficou, tá? Mas o lisossomo, ele não tem uma estrutura tão grande. Por isso que eu coloquei o 4 como lisossomos, tá? E o 12 como outra estrutura, tá? Mas, percebam que são duas figuras diferentes, tá? São duas figuras diferentes, aí desentendimento em relação a isso. Eu acredito que a figura 4 seria os lisossomos, e aí a figura 12 ali, que é um pouquinho maior, poderia ser o peroxissomo. Bem, mas eu confesso para vocês que eu não sei como que o Wikipedia colocou isso aqui.
Mas vocês entenderam, então, os 13, ou pelo menos aí os 12 principais componentes intracelulares? Sim. Uhum. Beleza? Vocês vão ter que fazer o trabalho sobre isso, tá? Aqui tá uma membrana em 3D aí. Acho que muita gente usou essa como exemplo, né? Então, nessa imagem aqui, vocês já conseguem ver ele em relação aos lisossomos, o vacúolo, até mesmo o peroxissomo, tá? Aí tem outras coisas na célula que a gente não chega a abordar nessa disciplina porque são coisas um pouquinho... Talvez na hora que a gente falar de membrana, a gente vai falar de fagocitose, de pinocitose, de endocitose. A gente vai ter que falar sobre algumas vesículas secretórias, mas ainda não é hora. Tudo bem? E aí, nós temos aqui, tá? Todo aquele resumo que nós falamos em aula também. Se alguém não lembra qual é a função de alguma das organelas, tá? Elas estão nesse resumão aqui que a gente passou na aula. Beleza? Então não esqueçam de fazer o mapa mental de vocês. Professor, aquela outra imagem que você passou, a coloridinha, que um vai enraizando pro outro. Mapa mental. Não, eu queria saber como que classifica elas. Como que classifica qual imagem, perdão? Mapa mental. Aquela... Essa? Deixa eu ver, peraí, não tá aparecendo pra mim. Acho que vai aparecer. Não, peraí, deixa eu compartilhar. Não tava compartilhando. Tá. Essa daqui? Isso. Em rosa, então aqui, obviamente, que o mapa mental a gente percebe a figura central. Em azul aqui são as organelas celulares, certo? Tá. Em rosa estão todas as organelas. Qual que é o detalhe aqui? Lembra que eu falei que nós não podemos pegar um mapa mental e estudarmos o mapa mental. A gente tem que pegar um mapa mental como base para fazer o nosso, tudo bem? Nenhum mapa mental ele vai ser perfeito para você. Você vai ter que fazer o seu. Isso para cada um de vocês. Porque o mapa mental acaba sendo um resumo de todo o entendimento que nós temos. Então, por exemplo, nesse daqui, ele coloca organelas celulares, tanto de células animais, tanto quanto de células vegetais. Então, você vai ver aí cílios, flagelos, cloroplasto, algumas coisas que você... Os cílios e flagelo até possui, né? Mas cloroplasto, por exemplo, você não possui numa célula humana, numa célula animal. Dentre outras, tá? Mas em rosa, você percebe ali todas as organelas celulares, tá? Em rosa são todas as organelas celulares. Tá. Professora, o mapa mental é para ficar com a gente, né? Isso, vocês fazem para vocês estudarem. O mapa de vocês, tá? E aí, em amarelo, ele coloca as principais características, tá? Seja característica estrutural ou característica funcional. Então, a hora que você pega ali mitocôndria, tá vendo à esquerda das células? Não sei se vocês estão acompanhando meu mouse. Sim. Uhum. Então, mitocôndria. Quais são as principais características? Mitocôndria tem uma membrana dupla. Além da membrana dupla, ela tem uma matriz mitocondrial e uma membrana interna. A membrana dupla, o que significa? Qual a característica? Ela faz aumentar a superfície de contato. Tá? A membrana altamente dobrada que faz aumentar a superfície de contato. A matriz mitocondrial serve para realizar o ciclo de Krebs. E a membrana interna mitocondrial serve para realizar a OXFOS, ou a cadeia fosforilativa, ou a cadeia transportadora de elétrons. Então, o mapa mental se divide assim. Entendeu? Retículo endoplasmático liso, que nem eu falei para vocês. Para que serve? Produção de lipídios. Quais são os tipos de lipídios? Os colesteróis, os triglicerídeos e os fosfolipídios. E por aí vai, tá? Ao longo de toda... Era essa a pergunta? Isso. Tá. Alguém mais tem alguma pergunta de tudo que a gente viu até agora? Tem gente querendo entrar, tá aguardando. Silvana. Como? Não entendi. A Silvana tá aguardando para entrar. Alguém convida ela.
Alguém tem alguma pergunta até agora, gente? Não. Não. Então, nós temos aqui as teorias da evolução celular. Não trouxe muita coisa em relação a isso, tá? Porque não é mais uma história, assim, não é tanto o foco da disciplina, tá? Na verdade, essa aula ela deveria ser prática quando nós estivéssemos no laboratório, na nossa aula de microscopia. Mas, como nós não temos agora, no momento, a nossa possibilidade de fazer microscopia, a gente tem aula teórica aqui, depois a gente volta e finaliza a aula prática, tá? Então, basicamente, em relação à evolução celular, certo? A gente varia desde os átomos, que no caso são as nossas micromoléculas, certo? As nossas bases nitrogenadas, as nossas hexoses e pentoses, tá? E a formação até todo o nosso ecossistema, toda a nossa biosfera. Gente, o fone de vocês, por favor, peço que desliguem, tá? Reforço isso. Beleza. Quando vocês precisarem fazer perguntas, é só ativar o fone e fazer a pergunta, tudo bem? Então, para entender as nossas teorias de evolução celular, a gente tem que entender uma palavra chamada ciclo biológico. Na Terra, nós temos 4 milhões de espécies diferentes aproximadamente. Dentre essas espécies, nós temos bactérias, protozoários, vegetais e animais. Tudo bem? Quando a gente fala de protozoários aqui, a gente está falando de vírus, tá? A gente está falando de componentes mais simples do que a própria bactéria. Então, professor, e vírus? Vírus, especificamente, a gente vai falar na próxima aula, na próxima semana, tá? E aí a gente vai incluir também a questão do coronavírus. Mas entendam vírus aqui como protozoários. Tudo bem? No ciclo biológico, o que as células fazem? Todas as células. Elas vão nascer, elas vão crescer, elas vão ter a sua funcionalidade e quando não tiver mais a funcionalidade delas, elas vão morrer. Então, se todas as células são assim, obviamente que todas as espécies também são dessa forma. Tá? Seja uma única célula ou seja um organismo complexo. Agora, qual que é a grande questão, certo? É como que as células vivem. Como que as células fazem as suas funções. Como que as células obtêm energia para viver. As plantas, ou as células vegetais, tá? Elas têm uma capacidade ímpar que faz a gente ter inveja delas de realizar fotossíntese, de obter energia através da luz do sol. Então, vegetais, bactérias autótrofas, tá? Seres autótrofos que fazem fotossíntese. Nós, em relação aos seres autótrofos, antes, os que fazem as quimiossinteses, né? Que são materiais inorgânicos, que transformam energia em gás carbônico e água. E a questão dos heterótrofos, que faz a questão aí da ingestão de outros seres para obter energia, que é basicamente o que nós fazemos, tudo bem? Então nós entramos nessa categoria de ser humano. Então a obtenção de energia de cada tipo de célula é diferente e por isso que nós somos tão diferentes, tá? Só que para falar de energia, para falar de célula, para falar de evolução celular, e aí na imagem da direita aqui é só quem pegou a referência, tá? Só os um pouquinho mais antigos aí, ou pelo menos da minha idade, pegaram essa referência. Mas enfim, por que a gente está falando isso?
Porque a história da biologia celular, ou a evolução da biologia celular, ela é intimamente ligada ao desenvolvimento tecnológico. Quanto mais a tecnologia foi se desenvolvendo, mais a gente conseguiu estudar as células. Então, nós temos uma capacidade hoje que nós não tínhamos, por exemplo, quando Darwin fez suas expedições, né, fez as suas viagens e criou o seu livro sobre teorias da evolução da espécie. Então, hoje até nós temos uma grande questão na biologia, não sei se vocês chegaram a ver isso no ensino médio e tudo mais, mas todo mundo fala que Darwin estava certo. Darwin fala que, segundo Darwin, né, a evolução da espécie se deu por basicamente vida ou morte. Eu vou até fechar a câmera aqui, tá, para contar essa historinha para vocês. Então, nós temos na biologia geral dois grandes teóricos. Um foi Darwin, que todo mundo conhece muito bem, só que o outro foi tão grande quanto, que foi o Lamarck. O Darwin, basicamente, tá, gente? Ele dizia que os seres conseguem... Os seres que se adaptam, eles vão sobreviver. E os que não se adaptam vão morrer. E aí a espécie vai evoluir dessa forma. Por exemplo, as girafas. Segundo Darwin, as girafas que não tinham o pescoço alto morreram. E só ficou as girafas que tinham o pescoço longo porque elas conseguiam comer. E aí as girafas que tinham o pescoço longo foram tendo filhas com o pescoço longo e se perpetuou a espécie dessa forma. Entenderam? Então, girafas que nasciam com o pescoço longo conseguiam comer. Girafas que não tinham pescoço longo não conseguiam comer e aí morriam. Então, essa espécie acabou se dizimando. Isso é o que a gente acredita, tá? Todas as teorias evolutivas da biologia, elas são voltadas no modelo de Darwin, ou eram voltadas somente no modelo de Darwin. Só que tinha um cara chamado Lamarck que ele dizia um pouco o contrário. Ele falava assim, não é que as girafas que tinham pescoço grande sobreviveram. É que a necessidade do ambiente fez com que a girafa erguesse o pescoço para comer. E por ela erguer o pescoço para comer, ela acabou ficando com o pescoço grande. E todas as outras girafas que vieram depois, com a mesma necessidade, ficaram com o pescoço grande. Então, isso é o que Lamarck dizia. Então, segundo Darwin, a gente tem uma linhagem genética e uma teoria de que o nosso gene não vai mudar, a nossa característica não vai mudar. Só vai sobreviver aquele que se adaptar ao ambiente. Segundo Lamarck, não. Segundo Lamarck, todos os animais, incluindo nós somos mutáveis. Então, nós vamos nos adaptar dependendo de uma determinada situação. Isso vale muito para rabo de animal também. Segundo Darwin, animais não tinham, por alguma questão, o rabo, e essa espécie dos animais que não tinham o rabo, por algum motivo, se perpetuou. Segundo Lamarck, alguns animais não precisavam ter rabo. Então, o rabo deles começou a cair, porque eles não precisavam ter rabo, e outros animais foram já nascendo sem rabo. Então, tem essa briga na biologia. Só que por que eu estou falando isso para vocês? Porque todo mundo acredita, se você perguntar para qualquer biólogo, se você conhece um biólogo, chega para ele e pergunta, quem está certo, Darwin ou Lamarck? Ele com certeza vai falar Darwin. Porque na biologia você aprende que Darwin está correto. E você lê as teorias que o Darwin fez. E são muito bacanas. Só que o que o Lamarck falava, naquela época, parecia uma loucura. Parecia uma loucura o que o Lamarck estava falando. Só que hoje a gente vê que o Lamarck está certo. Existe uma questão chamada epigenética. Então, por exemplo, o que você faz hoje, o que você come, etc., é isso que você vai passar para o seu filho, além do seu código genético em si. Tem um estudo na revista mais importante
do mundo, em uma das, pelo menos, chamada Science. Não sei se vocês já ouviram falar dessa revista Science. Mas eles pegavam animais e quando o animal nascia, eles treinavam os animais. Então, o animal nascia, eles faziam o animal correr. Então, colocava lá o animal na esteira, o animal corria. Aí reproduzia, nascia outro, corria. Reproduzia, nascia outro, corria. Enquanto a mesma linhagem, só que eles fizeram no mesmo estudo, eles fizeram uma outra linhagem, que são de animais que nasciam e não corriam, não treinavam. Depois de 23 gerações fazendo isso, eles perceberam que os filhos dos animais que eram corredores corriam mais do que os filhos dos animais que não eram corredores. E ele nunca tinha corrido, ele tinha acabado de nascer. Então, como que isso acontece? Entende? Como que isso acontece? Ele não tinha treinamento. Ele só era filho de pais corredores. E ele já tinha uma habilidade natural para correr. Depois de 23 gerações. Então, conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente vai evoluindo também o nosso estudo dentro da célula humana. E aqui no slide é o que eu queria trazer para vocês. Contar essas historinhas para que vocês entendessem que a evolução do estudo na célula, ela só é possível com a evolução da tecnologia. Pode falar. Então, o Lamarck, ele era uma forma mais adaptativa. Ou não? Sim. Na verdade, os dois têm essa questão de adaptação, tá? Os dois têm. Só que o que o Darwin dizia, o Darwin era mais fechado em relação a isso. O Darwin, ele não estava sobre adaptação, ele estava sobre sobrevivência. Só sobreviviam os animais que tinham tal adaptação. Entendi. Entendeu? O Lamarck dizia que esses animais, eles se adaptaram ao longo do tempo. Não é que sobreviveu uns e morreu outros. Não, eles começaram a se adaptar. Tá. Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Posso continuar então, gente? Pode. Pode. Então, e onde que isso de fato, assim, então hoje, no século XXI agora, aqui, de 2005 para frente, na verdade, dos anos 2000 para frente, a gente também está começando a ver que um monte de coisa na ciência estava errada. E, na verdade, talvez daqui a 5, 10 anos, o que eu esteja falando para vocês também vai ter muita coisa errada. Porque nesse século, esse século é o nosso século tecnológico, é o nosso século digital. Então, a gente está tendo muita coisa sendo realizada todos os dias. Tá? Todos os meses você vê alguns artigos aí que modificam a ciência, a forma como nós entendemos. E, por exemplo, vocês já ouviram falar de clonagem humana. Para vocês é normal falar já de clonagem humana. Mas os pais de vocês, quando estudaram, nem imaginavam acontecer uma questão de clonagem humana. Então, todo estudo de biologia, ele vai avançar conforme a tecnologia avança. Tá? E o primeiro ponto onde a biologia de fato avançou foi no século XIV. Tá? Foi na Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média, olha como era simples a tecnologia, mas a gente está falando de 600 anos atrás, né? As lentes de vidro começaram a ser usadas para correção de defeitos de visão. Tá? Então, pessoas que tinham algum defeito de visão usavam óculos. Até aí, tranquilo, né? Mas o que o óculos, se você parar para pensar, o que o óculos ele faz? Ele tem uma lente de vidro que ajuda, né, aumenta ou diminui o foco da visão. Então, o óculos faz isso. Só que, se o óculos faz isso, se o vidro consegue fazer isso com o olho humano, o vidro também consegue aumentar essa proporção mais vezes. Então, a partir do século XIV, começou a ser criado algumas estruturas de vidro que possibilitavam a análise
análises de outras estruturas que não eram vistas a olho nu, tá? Que é o que hoje nós chamamos de microscópio. Então, você vê que os primeiros estudos sobre morfologia começaram com a popularização dos microscópios, que aconteceu no século XVII. Então, a gente está falando de 300 anos depois. Quando os microscópios foram inventados e quando os microscópios ficaram aí populares na ciência, aí sim os estudos sobre célula começaram a acontecer. E aí, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi evoluindo, a compreensão da célula também foi evoluindo. Então, técnicas histológicas, né, de análise e de funcionamento de estrutura celular do século XIX e XX também deu aí a nossa informação sobre como uma célula é. Então, sempre que a gente vê uma célula, tá? Sempre que a gente vê uma célula, aquilo ali é uma representação. No microscópio, a gente não vê daquela maneira. A gente vê uma estrutura, vê outra, e a gente faz aquele desenho da célula que vocês veem hoje. Então, tudo aquilo teve muita pesquisa por trás para mostrar aquelas 13 estruturas para vocês. Teve muita pesquisa por trás. E a gente está falando aí de 400 anos de evolução de ciência em cima de ciência para simplesmente mostrar aquela imagem que nós mostramos para vocês, tá? Sobre o entendimento da célula. 400 anos para chegar nisso. É muita coisa, né? Então a gente tem que ter essa compreensão de que as coisas não são tão simples. E vocês reclamam de estudar 13 estruturas. A galera teve que descobrir as estruturas. Vocês só tem que olhar um modelo em 3D e falar, olha, isso aqui é o complexo de Golgi. Imagina o que o Golgi não fez para descobrir aquele complexo. Vamos lá, então, o estudo, né? Como foi muito tempo de ciência, muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido, muita análise tecnológica envolvida, acabou virando aí um estudo sobre a célula, né? Então, a citologia nada mais é que o estudo da célula humana, ou o estudo da célula animal. No caso aqui, o que interessa para a gente é a célula humana. E, como que uma célula é, como não é, o que existe, o que não existe, acabou dando o que a gente chama hoje de teoria celular. Então, a célula que a gente entende hoje, ela vem de uma teoria. Ninguém pegou um microscópio 3D e viu uma célula daquela forma, tá, gente? Isso é até um pouco óbvio. E esse negócio de teoria celular veio com 2 estudiosos alemães, tá? Que, se eu não me engano, chegaram a ganhar o prêmio Nobel posteriormente, tá? Que foi esse Schleiden, mas principalmente o Schwann. O Schwann, ele tem aí uma importância muito grande na biologia celular, porque o Schwann estudava células que hoje nós conhecemos como neurônios, ou células da glia. Inclusive, existem as células de Schwann em homenagem a ele. Mas, enfim, a teoria celular é a forma como nós entendemos a nossa célula hoje, e os princípios gerais dessa teoria se baseiam em alguns aspectos fundamentais que nós precisamos saber. Primeiro, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Fácil, né? Muito simples. Segundo, toda célula se origina de uma célula pré-existente, por um processo chamado de divisão celular. Então, todo o organismo, muitos de vocês têm filhos, ele surgiu de uma célula. Em questão de 9 meses, virou trilhões de células, que surgiu de uma só. A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os organismos vivos. Esse é o terceiro ponto do princípio. E quarto, a atividade de um organismo depende da atividade total de células independentes. Entenderam esse?
Então, Atividade. nós somos o resumo de como as nossas células funcionam. Então, por exemplo, se tem uma célula que ela tem, a gente acabou de passar exatamente há 10 dias atrás, se eu não me engano, tá? Nós acabamos de passar por uma data muito especial, que foi o dia 21 de março. Dia 21 de março nós comemoramos o dia das pessoas que têm uma trissomia no cromossomo 21, por isso 21 do 3, que são as pessoas, os portadores de síndrome de Down. Então, um cromossomo sexual a mais dentro dessas células altera o funcionamento dessas células e dá uma característica anatômica, funcional, morfológica totalmente diferente, tá? Que é a síndrome de Down. É um exemplo. Tá? Então, nós somos basicamente o resumo da atividade total de todas as nossas células. Tudo bem, gente? Uhum. E aí vocês podem perguntar, professor, mas a gente fala de 13 estruturas, né? A gente falou de 13 estruturas. Como que surgiu cada estrutura dentro da célula? Como que surgiu uma célula, na verdade, né? Como que surgiu uma célula humana? Ou uma célula vegetal? Então, nós temos aqui essa imagem, ela mostra pra gente, tá? Uma linha do tempo, basicamente, em relação a como que uma célula animal foi se formando, tá? Ou uma célula vegetal, mas como que uma célula foi se formando. Então, teoricamente, a teoria da evolução celular mostra pra gente que uma célula, de onde a célula veio? Provavelmente, a célula veio de um ancestral procarioto, tá? Um vírus, uma bactéria muito, muito, muito antiga, tá? Coisa de milhões de anos atrás, tá? Uma bactéria, um ancestral procarioto. Lembra que um procarioto ele vai ter aí uma membrana plasmática, um citoplasma e o DNA e ponto final, né? É só isso que ele tem. Provavelmente, o que aconteceu? Ele acabou invaginando, tá? Ele acabou invaginando algumas estruturas ao longo do tempo. A primeira estrutura foi ele ter invaginado um outro ser procarioto, que aí fez como se fosse uma fusão e o núcleo da célula, onde tinha o material genético, acabou ficando dentro de uma estrutura celular específica. E aí você cria o citoplasma, tá? Ou o citosol. Depois disso, essa célula começou a ficar mais complexa. Então foi necessário ela se adaptar, percebam o termo, com algumas outras estruturas necessárias para a sobrevivência. Como, por exemplo, esse envelope nuclear para guardar o material genético, o retículo endoplasmático para proteger a célula de danos externos, de danos que alteram a célula ali. Até hoje o retículo ele serve uma porção de desintoxicação, né? E também o citoplasma começou a ter algumas moléculas. Qual molécula? A principal. Se a célula tinha um núcleo, que era o material genético, a célula tinha o seu envoltório nuclear, certo? A célula tinha um citoplasma, a célula tinha uma membrana. Como que a célula produzia energia? Ela não produzia. Então ela acabou englobando uma outra bactéria para produzir energia para ela. E é por isso que nós temos as mitocôndrias. Então, a teoria endossimbiótica, a gente vai falar isso na aula 7, nós estamos agora na aula 5, a teoria endossimbiótica aponta de que a mitocôndria foi captada pela célula, era uma bactéria que foi captada pela célula humana para produzir energia. E aí você capta uma, você capta 2, 3, 4, 5, e cada vez mais a célula começou a produzir energia. E, a partir daí,
a célula foi se desenvolvendo cada vez mais. E conforme ela foi se replicando, se dividindo, ela precisou de algumas outras estruturas, como por exemplo o centríolo, como exemplo lisossomos, e por aí vai, até virar a célula humana que nós conhecemos hoje. Tudo bem, gente? Tudo. Na verdade, então, a célula ela foi evoluindo e foi se aproveitando de outros eucariotas que tinha no meio, no ambiente dela, para ela poder criar essa energia para se multiplicar, para Perfeito. sobreviver. Perfeito, exatamente isso. Então a célula, o que eu quero mostrar para vocês é que a célula que a gente está estudando, ela não veio do nada, tá? Ela foi evoluindo, englobando outros seres para se adaptar ao ambiente, porque quanto mais a célula foi aumentando sua complexidade, mais ela precisava englobar outros seres e promover outras adaptações para que ela sobrevivesse. Uhum. Então a célula foi cada vez mais ficando complexa. Isso questão de milhões de anos de evolução, tá, gente? Milhões de anos. Até que um conjunto de células formou o ser vivo. Então, não é que quando você vê, por exemplo, aquelas pesquisas, será que tem vida em Marte? Gente, ninguém quer encontrar ET. Ninguém quer encontrar ET. Se você encontrar uma bactéria em Marte, já é uma vida. Pode ser que demore milhões de anos até virar um ser vivo como nós conhecemos, como nós somos. Mas já é vida. Essa é a questão. Tudo bem? Essa é a magia da questão. Não é que nós vamos encontrar um ET com um disco voador, né? A vida inteligente. Não, não é isso. É vida. Porque se tem vida, tem condição de se viver. Então seria um planeta diferente do nosso, onde nós poderíamos explorar. É isso que as pesquisas hoje visam encontrar fora do nosso planeta. Aqui, tá? Ainda aumentando aí a teoria celular. É claro que na aula de mitocôndrias nós vamos falar muito desse senhorzinho aqui, tá? Um dos seres humanos que eu mais tinha, né? Vontade de conhecer. Essa foto é brilhante. Vocês sabem quem é esse senhorzinho do lado aí, só pela foto por trás? Eu. O nome dele é Krebs. Ele descobriu muitas coisas dentro da célula. A mais famosa dela, o que nós chamamos de ciclo de Krebs, tá? Que é como as células produzem energia. Mas, enfim, todas as células possuem, basicamente, a mesma constituição química. As reações metabólicas e químicas ocorrem no interior da célula. A célula contém informação genética e hereditária que é passada para outras células durante o processo de divisão celular. 3 pontos chaves, mas 3 pontos fáceis, né, que todos vocês já sabem até esse presente momento, certo? Não tem nenhum segredo aqui, acredito eu. E aí, em relação à teoria a teoria celular, né, a teoria da evolução celular, eu trouxe essa imagem porque eu acho que é bacana de vocês entenderem como um resumo, tá? Então, o Schleiden, ele começou a estudar plantas, né, e vegetais, e aí ele fala primeiramente: todas as plantas são feitas de células. Aí vem o Schwann, um pouco mais para frente, e fala: todos os animais também são feitos de células. E aí vem o Virchow, um pouco mais para frente, e termina a evolução celular, falando que todas as células são feitas de células. Entenderam? Então, quando eu acho que foi o Victor, né, que falou, então uma célula foi englobando a outra para se adaptar ao ambiente, é justamente isso. Então, uma célula acabou englobando a outra, os seres, né, procariontes, principalmente, até que virou uma célula complexa como nós vemos hoje. Tá?
E o conjunto dessas células formam o organismo. Forma eu, forma cada um de vocês aí, os pais, os filhos, os irmãos e todo mundo que nós conhecemos. Ou também formam as plantas, ou formam o boi, o javali, etc. São Então, na conjuntos de células. verdade, a célula ela era vazia e foi começando a englobação e ficou assim. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. A célula só tinha a parede celular e o material genético. Como até hoje é um ser procarionte. Um vírus é justamente assim até hoje. Um vírus. E por que o vírus ele não teve essa Ou se mutação, né? teve. Ou se teve. Opa, a gente está vivendo um período por causa da mutação de um vírus. Ah, sim, sim. Mas, mas então, por que que ele tá assim? Só assim, só o núcleo? A parede Nós, celular, quer dizer. nós demoramos milhões de anos para chegar na estrutura que nós temos hoje. E outros, então, por algum processo, né? A gente não sabe qual foi esse processo de mutação que fez com que uma célula englobasse outra. Fez com que um ser desse englobasse outro e eles vivessem em conjunto. Não existe ainda, não se sabe o porquê que aconteceu isso, como que aconteceu. É uma teoria de evolução celular. E um vírus como nós vemos hoje, ele não fez esse processo. Então ele evolui, ele se multiplica, mas ele não fez esse processo. Nós tem teorias que apontam que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que neurônios. Então nós também englobamos muitas bactérias. Nós temos mais de 35 mil tipos de bactérias no nosso corpo. Então, nessa teoria, se caso os vírus eles fizessem a mesma coisa que a célula, eles criariam alguma outra, sei lá, alguma outra coisa dentro da gente? Sim, muito possível, muito possível. Só que isso demoraria milhões e milhões de anos para acontecer, entende? Se ele seguisse em evolução. Por que nós estamos, por exemplo, de quarentena, né? O que significa isso? É claro que tem uma questão aí econômica, né, em relação à quantidade de leitos. Não pode todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, certo? Mas existem vírus e bactérias que elas foram evoluindo ao ponto em que elas são totalmente mortais ao ser humano. O Ebola, por exemplo, é um vírus desse. Entendeu? Eu vou mandar para vocês, ao final da aula, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp de vocês, e até mando no AVA também, um documentário, digamos assim, falando sobre as superbactérias. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é muito bacana. Pode falar. Ai, não, eu ia falar um nome, eu esqueci. É da KPC, né? Uma superbactéria. APC? KPC. É uma delas. Então, também, né? provavelmente essa seja uma das. Existem várias bactérias que não respondem a tratamento com antibióticos e por aí vai. Ah, sim. Por quê? Porque elas têm uma evolução muito maior que as outras. Mas enfim, Então, baseado nessa evolução. Desculpa, André. Então, baseado na teoria da evolução celular, pode ser que essa célula eucarionte animal, ou a nossa, ou de qualquer outro animal, ela ainda possa englobar mais algum tipo de procarionte e evoluir ainda para mais alguma coisa? Com certeza. Na verdade, acredito que estamos fazendo isso. Não sei dizer para vocês, não tenho essa propriedade bióloga, né? Para conseguir falar para vocês qual é a mais nova. Ficou mudo. Não tô ouvindo. Também não, tô tendo interferência. Não, agora acho que o seu fone tá conectando e desconectando. Desconectou. Tá. Agora dá para ouvir. Tá. Então, eu não sei, eu não tenho a propriedade bióloga para falar para vocês qual das estruturas que nós temos na célula humana hoje, na nossa célula, é a mais nova.
Mas, posso até buscar essa informação, porque é uma curiosidade que eu não sei, mas com certeza nós estamos evoluindo, nós continuamos evoluindo. Em relação à célula, não só a estrutura anatômica, mas em relação à célula, nós continuamos evoluindo. Tanto que quando a gente pega... Lembra que eu falei que existem dois extremos, né? Existe o extremo patologias, existe o extremo performance humana. Cada vez mais vamos descobrindo algumas outras patologias, algumas até que antes não tinham por causa de mutação, como, por exemplo, a família do coronavírus, que surgiu em 2002 com SARS, e também a performance humana. Cada vez mais nós conseguimos alcançar locais onde era impossível se imaginar. Você imaginar um corredor correr 100 metros em menos de 10 segundos é um absurdo, mas hoje é normal. Claro que isso vai em parte ao treinamento, à tecnologia, etc., mas vai também ao ser humano estar evoluindo. Beleza? Beleza. Beleza. Então, níveis de organização celular. Já entendemos que a célula é a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo, certo? Sem problemas. Então, um ser vivo, ele é um conjunto estruturado por múltiplas células. Nossas células são responsáveis por realizar todas as funções vitais do nosso corpo. Reprodução, crescimento, alimentação, movimentação e por aí vai. Sendo assim, como que nós podemos definir célula? E se a gente definir célula, a gente define basicamente a nossa disciplina, tá? A célula é a menor parte de um ser vivo capaz de se desenvolver e de se reproduzir. Então, esse é o grande resumo de célula ou de biologia celular. Tudo bem? Um ponto, então até agora a gente ficou falando, tá? A gente ficou falando sobre aquela estrutura bonitinha que nós desenhamos, que vocês estão fazendo o trabalho e tudo mais. E eu queria, né, que nesse ponto vocês tivessem já entregues o trabalho da célula, porque eu tô vendo que vocês fizeram uns trabalhos assim maravilhosos. Nossa Senhora! Muito, pelo menos os que eu vi até agora são muito bonitos assim os protótipos de célula. Mas eu queria que vocês, depois a gente estivesse na aula, né, entender que existem vários tipos de célula. Então a célula humana é uma só, tem todas aquelas estruturas que nós falamos. Só que a anatomia da célula, ela é totalmente diferente. Então olha na imagem da direita. Você vê células do sangue, tem um formato. Célula epitelial, célula de um ovário, célula de um espermatozoide. Célula nervosa tem um formato totalmente diferente. Então, cada célula tem uma anatomia diferente. E no ser humano existem aproximadamente 300 tipos diferentes de células. E cada uma tem a sua função específica. Então, toda essa célula bonitinha que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo, é claro que ela é o resumo de toda a célula animal, mas nem toda a célula, ou quase pequena parte dela, é dessa forma bonitinha, redonda, que a gente faz no protótipo. É isso que eu queria que vocês também tivessem a noção a partir de agora. Tá? A gente vai ver em microscópio uma célula de sangue, uma célula muscular, meu Deus do céu, é totalmente diferente. Um espermatozoide é totalmente diferente, um ovário, uma célula nervosa, acho que é a principal de todas, é a mais diferente. Então, cada célula tem uma estrutura diferente. E como adaptação, novamente voltando a essa palavra, elas têm a anatomia diferente porque elas têm funções diferentes. Tudo bem? Mas, de uma maneira geral, o que todas as células têm? Elas possuem uma membrana. Nem sempre a membrana vai ser redondinha, vai ser bonitinha, tá? Mas ela vai possuir uma membrana. Ela vai possuir um citoplasma, um citosol, e ela vai ter o seu material genético. Todas as células vão ter, no mínimo, isso. Tudo bem? Então, olha a diferença. O que a gente desenha é essa célula-tronco. Mas olha a diferença quando as células vão se evoluindo. Tá?
Professor, mas é muito feia. Não, é feia mesmo. É feia mesmo, mas ela vai dessa forma pela funcionalidade dela. Desculpa decepcionar vocês em relação ao trabalho, gente. Tudo bem, gente? Sim. Posso continuar aqui? Acho que esse tema de evolução celular, a gente já falou bastante sobre eles. Alguém tem alguma pergunta até agora? Ô, professor, Oi. porque em artigos científicos que eu estava dando uma olhada, ele fala que a célula procariontes e eucariontes, ela não é mais evoluída que a eucariontes, que a procariontes, mas sim mais complexa. Aí isso eu não entendi. Você não entendeu por que a célula ela é mais complexa, mas isso não significa que ela é mais evoluída? Isso, no caso. Não, porque o que acontece? Não é porque uma célula eucarionte ela tem mais estruturas que ela vai ser mais evoluída. Um vírus também passou por milhões de anos de evolução. Ele só não teve a evolução que uma célula humana teve, que foi... A célula humana é como se ela fosse aquela... Vou fazer uma analogia, tá? Vou tentar fazer uma analogia. A célula humana é uma empresa que começou com um funcionário, que contratou outro, que contratou outro, que contratou outro, que contratou outro, e aquela empresa tem milhares de funcionários. Tudo bem? Sim. Um vírus, ela é também uma empresa, tá? Mas ela é uma empresa que é um autônomo. Ela também evoluiu, ela também cresceu, ela também tem a sua estrutura ao longo do tempo. Só que isso foi uma evolução diferente. Entendeu? Não quer dizer que uma é mais evoluída do que a outra, mas sim que a estrutura de uma é mais complexa do que a da outra. Entendi. Entendeu? Um vírus também passou por milhões de anos de evolução. Um vírus também tem que se adaptar a sol, a ambiente. Pô, você vê o novo coronavírus, no caso, ele fica dias na superfície. Ele é capaz de sobreviver em qualquer superfície por dias. Sem nada, sem nada. Uma célula animal não faz isso. As células, tudo bem que são eucariontes, né? Mas é uma outra analogia. A nossa célula é mais complexa, mas não é diferente. Mas a gente precisa se alimentar para produzir, para ajudar as nossas células a produzir energia. A célula da planta pega energia do sol. Você entende? Que é diferente, mas as duas são totalmente evoluídas. Tá. Então, acho que eu respondi a sua questão, certo? Não deu a entender. Beleza. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? E lembra que eu falei para vocês, então, que esses estudos sobre célula começaram no século XVI? Quando que começaram exatamente? A partir desse cara, chamado Robert Hooke. Por quê? Porque foi ele que inventou o microscópio. Pô, a gente está falando, gente, século XVI, a gente está falando numa era... talvez a era de ouro da humanidade, tá? A era que nós tivemos aí Da Vinci, nós tivemos Galileu, nós tivemos... Puta, não dá nem para enumerar a quantidade de mentes brilhantes, Isaac Newton, quantidade de mentes brilhantes que nós tivemos nessa época, tá? E com isso, só que essa galera, eles estudavam muito, né? Muito. Kepler, Galileu, Newton, entre outros, eles estudavam o quê?
muito as questões astronômicas, nas questões físicas. Então, na verdade, naquela época, pelo pouco que eu conheço de história, na época do Iluminismo, a gente está falando aí de... E todo mundo tentava descobrir uma coisa nova. Todo mundo, na arte, na astronomia, na física, todo mundo tentava descobrir uma coisa nova. E grande parte desse todo mundo que eu falo, eles tentavam entender a Terra, o planeta. E aí, nessa época também surgiu, um dos pioneiros foi esse Robert Hooke. Não, a gente não tem que entender a Terra. A gente tem que entender nós mesmos. Não é expandir para o universo externo, mas sim expandir para o universo interno. E para fazer isso, para estudar nós mesmos, tá? Muito baseado aí no Da Vinci, que eu acho que foi a mente mais brilhante que a humanidade já teve. Muito inspirado no estudo de anatomia do Da Vinci, né? Ele acabou desenvolvendo aí o microscópio. E a lente do microscópio permitiu a ele descobrir essa questão que os seres humanos são construídos através de células. Olha que bacana. Então, o Robert Hooke ele observou finos cortes de cortiça. Cortiça é um material de origem vegetal. E visualizou pequenas cavidades preenchidas por ar. Tá? Então, pequenas bolinhas. Tá? Comparando-as com pequenos quartos onde os monges viviam. Não sei por que ele fez essa comparação. Tá? Na verdade, sabemos que o que esse cientista observou, na verdade, foram as paredes celulares. E o Robert Hooke deu o nome dessas paredes celulares de células, que vem do latim cella, que são pequenos compartimentos. E aí fica a pergunta, né? Será que o estudo das células, será que a gente teria descoberto que nós somos formados por células sem a descoberta do microscópio? Gente, sem o microscópio, não podemos observar as células. Por quê? Porque as células são muito pequenas e, obviamente, a gente não consegue observá-las a olho nu. Então, aqui a gente tem um exemplo de um microscópio de luz e de um microscópio eletrônico. Por quê? Porque quanto mais... Quem que está com o microfone ligado, gente? Enfim, quanto mais os microscópios foram evoluindo, mais os estudos da célula também foram evoluindo. Hoje nós temos o que chamamos de microscópio eletrônico, tá? É um microscópio, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas é um microscópio onde a gente consegue ver os compartimentos celulares. Então é um microscópio assim, um absurdo de microscópio. O que nós temos no laboratório, que a gente ia fazer na aula prática, é o laboratório, o microscópio de luz, tá? Que é um microscópio onde a gente tem um aumento grande aí, mas é um aumento de uma proporção muito menor, mas que nós já conseguimos ver as estruturas celulares muito bem definidas. Então, é esse daqui. Esse é o microscópio óptico, tá? O microscópio de luz, que é o que a gente tem no laboratório. Então, vocês podem um dia trabalhar, tá? Fazendo pesquisa clínica ou fazendo pesquisa acadêmica, enfim. Vocês provavelmente vão trabalhar com histologia com esse microscópio, que é o microscópio de luz. Tá? E aí, o que o microscópio de luz tem? A gente vai voltar, eu não vou ficar focando muito nisso hoje, porque a gente vai voltar a falar nisso na aula prática. Vocês vão aprender a mexer no microscópio na aula prática. Todo mundo aqui, vocês já tiveram aula de microscopia ou não? Já teve. No primeiro semestre a gente fez com o professor Diego. Tá. Mas foi bem pouco.
A galera do primeiro semestre ainda não teve nenhuma aula no microscópio. Não, ainda não. Não. Tá. Felizmente não. A gente... Não. Quando Mas- voltar dessa quarentena, a gente vai... A nossa primeira aula prática é com microscopia, tá? E aí eu vou mostrar para vocês todas essas estruturas do microscópio, tá? Onde estão os botões, os botões de liga, desliga, de aumento, de diminuição, as lentes dos microscópios, como que a gente aumenta ou diminui as lentes, a questão do condensador também, a questão da luz, quando usar a luz amarela, quando usar a luz mais branca, os oculares, como adaptar. Nossa, eu na graduação eu tomava um pau assim para conseguir mexer com os oculares, eu nunca acertava. E obviamente que a gente vai treinar isso, né? Treinar mexendo no microscópio, observando diferentes tipos de células. Então é uma aula, a galera do segundo e terceiro semestre pode até falar, mas é uma aula muito bacana, tá? A gente ainda vai ter, só não vai ser nesse exato momento. Mas se vocês já quiserem, depois tem essa aula em PDF, vai ter a gravação da aula. Se vocês quiserem estudar um pouquinho sobre o microscópio para chegar na aula mais preparado também, eu sugiro, tá? Eu sugiro. Porque quanto mais preparado vocês chegarem na aula prática, quando nós tivermos de laboratório, melhor vai ser essa experiência. Bem? O microscópio ele pode dar aumento de até 2.000 vezes. Então, esse é o microscópio óptico. Esse é o microscópio eletrônico. Olha o tamanho da criança. Vocês percebem que onde eu estou passando o meu mouse? Esse daqui é o ocular. Onde a gente vai movimentar o microscópio. Então, o microscópio eletrônico, gente, ele é um microscópio bem maior, assim, bem mais robusto, tá? Porque ele dá um aumento de até 5.000 vezes. É mais do que o dobro de um microscópio de luz. E aí foi a partir desse microscópio que a gente conseguiu descobrir mitocôndria, a gente descobriu retículos, que a gente descobriu a questão de ribossomos, dentre outras coisas. Então, todo o entendimento que nós temos só foi compreendido, né? Só foi teorizado através desse entendimento. Então, não lembro quem foi que me perguntou um pouco antes. Professor, então, mais para frente a gente vai descobrir novas estruturas dentro da célula? Nós vamos criar novas estruturas? Sim, muito provavelmente nós vamos sim, as nossas células vão criar outras estruturas, só que também, ao longo do tempo, em algum momento, eles vão criar alguma outra tecnologia que vai nos permitir ver outras coisas dentro da célula. Não sei o que, mas muito provavelmente eles vão fazer. Isso vai acontecer na ciência, na citologia. Então, coisas que nós já temos dentro do nosso corpo, mas que ainda não foram descobertas. Isso com certeza vai acontecer também. Gente, vocês estão me vendo agora? Sim. Sim. Não. Então, Sim. essa parte da aula é isso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Isso que eu gostaria de falar para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos fazer um intervalo agora. Sim. E às 10 horas a gente volta com a próxima aula. Tudo bem? Ok. Mas Tudo vocês viram bem. que essa é uma aula simples, não tem nenhum segredo. É bem tranquilo, né? É muita informação. Muita informação? Oh! Vamos lá, né? Na verdade, dá vontade de saber mais, né, sobre a criação das células, mas é só teoria, né? Que bacana que dá essa vontade de aprender mais. Mas, enfim, eu sei que é muita coisa, talvez coisas que vocês nunca viram, mas espero que Eu tô a gente... tentando diluir a aula do professor Diego de ontem, aí mais essa ainda, misericórdia. A aula de ontem foi sobre o quê? Foi sobre o sistema imune.
Ah, não, sistema Isso, imunológico. Sistema imunológico. Sistema imunológico é um absurdo. Nossa. Deus me livre. Gente, então às 10 horas voltamos, tudo bem? Tá bom. Tá bom.